Fatores que levaram o Palmeiras a ser campeão brasileiro. O último vai te surpreender. Eu sou o Emerich. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Conteúdo sobre futebol todos os dias. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao torcedor palmeirense. Agora, por que que o Palmeiras foi campeão brasileiro? A gente vai falar um pouquinho também depois do Botafogo, mas precisamos analisar os pontos importantes que fizeram o Palmeiras campeão brasileiro 2023. Para começar, eu vou listar como os massacres em sequências do Palmeiras. No início do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra para defender o título brasileiro. O Palmeiras tinha sido campeão em 2022. E ele inicia assim de forma absurda, muito bem, e com 4 vitórias em 5 jogos no início do Campeonato Brasileiro. Nessa série de vitórias que o Palmeiras teve, ele ganhou de 5-0 do Goiás e 4-1 do Grêmio no Allianz Parque. Ou seja, olha só, 5-0 do Goiás e 4-1 no Allianz Parque, que dá uma diferença, um saldo de gols aí, 5 com 3, 8. E isso já foi fundamental para o Palmeiras chegar com o saldo de gol mais tranquilo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Então, sim, os números, a gente sabia que os números seriam importantíssimos na reta final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele empatou, mas se ele tivesse perdido e o Flamengo, o Atlético Mineiro, tivesse vencido os seus jogos na última rodada, eles teriam empatado em pontos, porém o Palmeiras seria campeão pelo saldo de gol. Então foi importantíssimo já esse início lá no Campeonato Brasileiro, aquelas primeiras goleadas. Lembrando que Campeonato Brasileiro, campeonato de pontos corridos, não se ganha apenas nas últimas rodadas, se ganha durante todo o ano. Quantos clubes, né? O Atlético, vamos pegar o Atlético, Flamengo, Grêmio. O torcedor deve ficar imaginando, com certeza fica assim, nossa, se a gente tivesse ganhado daquele jogo, se aquele jogo que a gente entrou dormindo, se a gente tivesse ganhado aquele jogo, a gente estaria brigando melhor com o Palmeiras, a gente estaria até na frente do Palmeiras na última rodada, talvez 1 ou 2 jogos. Todo torcedor vai falar e dirigente, vai reclamar às vezes do juiz, que poderia ter sido diferente. O Grêmio mesmo reclama de um lance contra o Corinthians, que foi um erro absurdo do árbitro, que poderia ter levado o Grêmio numa posição melhor, mas talvez isso também não fizesse a diferença. Outra coisa, ponto 2, que fez muita diferença. Uma entrevista do Rafael Veiga lá atrás. O que é importante? O jogador ele está confiante, né? O jogo foi lá em 25 de junho. O Botafogo ele venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque, abriu 8 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Era um início assim fantástico do Botafogo. E cerca de um mês depois, o Palmeiras venceu o Fortaleza e o Rafael Veiga, numa entrevista, disse o seguinte: olha o que o Rafael Veiga disse na entrevista. O Botafogo, por tudo que tem apresentado, é forte candidato ao título brasileiro, mas ainda tem muita coisa para acontecer. São muitos jogos do Brasileirão e sustentar, olha o que ele fala, e sustentar a liderança em um campeonato tão longo é muito difícil. Ou seja, Rafael Veiga já estava prevendo o futuro, já estava imaginando que o Botafogo pudesse realmente ter uma queda e o Palmeiras pudesse aproveitar. Olha só o que é a confiança, e provavelmente o Abel Ferreira passava isso para os jogadores, então a confiança realmente faz muita porque outro ponto, as vitórias arrancadas assim no final, a gente fala apagar das luzes, no finalzinho, né? Porque o Palmeiras teve altos e baixos, a Leila foi criticada, jogadores foram criticados, tipo assim, esse mesmo time que foi criticado antes por torcedores, a Leila é o time campeão brasileiro. E precisava somar muitos pontos no segundo turno. Então, entre a rodada 19 e 23, o Palmeiras conseguiu fazer uma série de 4 vitórias em 5 partidas novamente. Olha quanto que é importante. Venceu o Cruzeiro no finalzinho, venceu o Vasco no final, venceu o Goiás no final, e isso faz diferença no time, quando ele dá aquela arrancada no final, jogos importantes, jogos decisivos, vencendo a partida. O quarto lugar, o ressurgimento, o renascimento do Endrick. O Endrick era reserva, o Endrick que não estava
numa fase tão boa, tinha parado de fazer gols, muitos já estavam criticando, incomodado com ele, mas lá naquele momento, entre dois jogos, né, contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores, o Palmeiras teve um jogo muito difícil contra o Red Bull fora de casa, o Red Bull que fez uma grande partida, e nesse dia o Abel Ferreira resolveu optou pelo jovem, o garoto Endrick, cara, como joga, como tem futuro esse menino. E ele que vivia um jejum de gols, ele logo no início da partida já fez um gol muito bonito, driblando o goleiro, fez um lindo gol ali. Isso já mostrou pro torcedor, o Endrick mostrou pro Abel que falou, ó, eu tô aqui, eu sou craque e eu posso decidir. E daí pra frente, meu querido, o Endrick só brilhou com a camisa do Palmeiras. E outros jogos também que o Endrick fez gols, né, contra Botafogo, Internacional, América, Atlético Paranaense e por aí vai. Outra mudança, outra coisa fundamental para o título do Palmeiras, o quinto, foi essa mudança de tática. O Abel passou a jogar com 3-5-2, no início ali com Gustavo Gomes, o Luan e Murilo. O Marcos Rocha nas últimas partidas entrou fazendo essa função também, não como lateral, mas mais como zagueiro, e o Mike mais na lateral direita. Isso foi fundamental também no esquema tático do Abel, que é muito inteligente. O sexto motivo que fez o Palmeiras ser campeão, a goleada sobre o São Paulo. Após encerrar essa série de jogos sem vencer, o São Paulo começou a somar pontos e olhar para o Botafogo, vendo o Botafogo tropeçar. Vendo que o Botafogo estava perdendo de forma seguida, o Palmeiras falou, poxa, é possível ser campeão brasileiro, vamos para cima, o Botafogo vai cair. E começou a acreditar, o Abel botou a mentalidade deles, falou, vamos vencer. E o Palmeiras só em cima, e goleando, e jogando muito bem, melhorando seu futebol, e chegou. Agora, tem sétimo motivo. Eu disse 7, mas eu vou te passar 8. Porque o 8 eu acho que é muito fundamental. Mas antes de passar o oitavo, que não estava nem nessa lista, eu vou te passar o sétimo. O empate contra o Fortaleza com um jogador a menos. Lá na 35ª rodada, o Palmeiras tinha assumido a liderança do campeonato, mas tinha um jogo muito difícil contra o Fortaleza fora de casa. E o Palmeiras precisava vencer, não podia perder aquela partida. Tem um jogador expulso, que é o Gustavo Gomes. Portanto, o Abel Ferreira, ele sempre faz assim, mentalidade. Mostrou muito bem pro torcedor, pros jogadores, e eles foram com raça e conseguiram buscar o empate de 2-2 e duas vezes, né, atrás do placar. E esse resultado de 2-2 foi importantíssimo nessa reta final do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras chega muito bem, chegou muito forte graças ao Abel. E o oitavo, falei 7, mas o oitavo motivo que fez o Palmeiras ser campeão brasileiro é o Abel Ferreira com a força da mentalidade, aquilo que ele passa para os jogadores. O Campeonato Brasileiro, gente, é muito legal. O time ter tática, ter um bom treinador, saber sistema tático, sabe, se renovar no futebol, mas isso não ganha futebol. O que ganha futebol é mental. O Botafogo, você acha que o Botafogo, que foi o líder disparado, você acha que ele desaprendeu a jogar futebol? É claro que não. O Botafogo perdeu a parte mental, e isso o Palmeiras sobrou, porque tem um cara no banco de reserva, Abel Ferreira, que sabe lidar muito bem com o psicológico, com o mental dos jogadores. Você não vê o time do Botafogo, do Palmeiras, falar que tem rinchas, briguinhas. Não tem, porque o Abel, ele sabe qualquer coisa que acontece, quando o Palmeiras toma gol, ou até mesmo quando faz gol, você vê o Abel Ferreira virando, inteligência, e isso fez muita diferença no título do Palmeiras. Valeu, galera, aqui é o Emerich e aquele abraço.